Olá, boa noite, Gabi, Leia, Helenice, Luciane, sejam bem-vindas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos para mais uma live. Hoje, 14, né? Com essa questão de ficar em casa, eu confesso que eu tô meio desorientada com as datas. Tô meio perdida. Sei que hoje é terça, eu acho. É terça. Boa noite, prima lindona. Como é que tá Fortaleza, hein? Jax, Daisy, boa noite. Sejam bem-vinda, bem-vindo. Só lembrando que sempre no final da live eu deixo um post lá para que vocês falem para mim qual foi o entendimento, né? Qual a percepção mais importante para vocês acerca do tema do dia. Também lembrando que as lives estão ficando gravadas lá no canal do YouTube e que eu criei um canal no Telegram também. E sempre depois da minha meditação matinal costumam chegar algumas percepções e são essas percepções que eu estou compartilhando lá no canal do Telegram, Escola de Constelação Familiar BSB. São compreensões que chegam e eu acredito que não devam ficar somente para mim. Então eu compartilho lá, tá bom? E também lembrando que a nossa turma do curso online via WhatsApp está aberto até sábado com 50% de desconto, tá bom? Para quem quiser aprofundar sobre esse tema das constelações familiares e como que a gente pode usar esse conhecimento dos nossos relacionamentos, tá aí uma grande oportunidade, certo? Então vamos ver quem vai chegar mais para a gente começar. Olá, Cláudia, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Laila, sejam bem-vindas. Laila, Mimi, Albernaz, seja bem-vinda, sejam bem-vindas. Cláudia. Então hoje nós temos falado, né, muito sobre os impactos negativos que tem, as consequências que tem quando a gente está desconectado dos nossos pais. E hoje nós vamos falar sobre os impactos positivos quando a gente faz esse caminho de volta. E eu acho interessante a gente trazer essas duas visões, né? De como que se dá. Então hoje eu quero iniciar com vocês. Yolanda, seja bem-vinda. Bruna, Antônia, Maia, Marcelo, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu gostaria de falar algo para vocês que quando eu ouvi, eu confesso que foi libertador para mim, pessoalmente. Então eu vou compartilhar com vocês. Há um tempo atrás, quando eu estava na prática do yoga, a professora deu uma aula para a gente sobre espiritualidade. Então nessa aula, ela falou para a gente o seguinte, que lá na hora que o nosso espírito tá para descer para a Terra e vir habitar o nosso corpo lá no ventre da nossa mãe, somos nós, o nosso espírito, o nosso ser essencial que escolhe os pais que nós teremos. E segundo também essa crença, esse espírito já sabe tudo o que ele vai passar aqui na Terra, né? Como que serão seus pais, quais as experiências que ele vai ter aqui. Dito isso,
Tem uma outra crença também que fala o seguinte, que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão do Deus, do Criador. Então, hoje eu fiquei me lembrando dessas duas crenças que existem acerca do nosso destino, por assim dizer. Essa primeira, de que nós já sabemos tudo o que vamos viver aqui na Terra, de tudo o que o nosso espírito precisa passar para evoluir. Só que a gente, no processo de gestação e de chegada aqui nesse plano, a gente passa pelo vale do esquecimento. E daí nós esquecemos do nosso propósito de vida. Qual foi o propósito do nosso espírito, do nosso ser essencial, da nossa essência? E aí o nosso objetivo aqui na Terra é descobrir qual que é o nosso propósito. E todas as experiências que nós temos aqui, segundo essa crença, são experiências que servem para a evolução do nosso espírito, que é imortal. E a segunda crença, que eu já citei, é de que nada que acontece por acaso ou sem a permissão dessa força maior. Então, dito tudo isso para vocês, eu faço a seguinte pergunta: quem escolheu os nossos pais para nós? Será que foi um acaso? Será que esses pais são os pais certos para nós? Será que são pais que foram escolhidos aleatórios? Que a gente nasceu assim, sem um endereço determinado e que o que acontece na nossa vida está errado? Os nossos pais são errados para nós? Eu estava lendo algo hoje sobre o Bert Hellinger, né, o que ele escreveu, e eu até postei esse texto lá no feed da escola. Ele diz assim, que os nossos pais também estão movimentados por uma força maior. Eles estão a serviço de uma força maior. Eles estão a serviço da vida. Só que o nosso pai e a nossa mãe, eles são pessoas comuns, cheios de defeitos e de limitações. Só que esses defeitos e essas limitações têm um impacto direto na nossa vida enquanto filhos, certo? O que os nossos pais fazem, né, o homem e a mulher fazem, enquanto nós somos crianças e nessa primeira fase da nossa vida, tem um impacto. Isso não tem como negar. E a gente traz as consequências desses acontecimentos para a nossa vida adulta. Eu vejo já atendi pessoas com 60 anos que ainda estão presos numa dor da criança, num acontecimento lá da infância. A pessoa seguiu a vida inteira com aquela dor. Então, o que fazer nesse caso? Será que estamos condenados a ficarmos presos aos acontecimentos? Ou será que a gente pode mudar a nossa forma de olhar para esses acontecimentos para que a nossa vida possa ser mais livre, mais leve, para que a gente possa fluir realmente? Porque tem uma frase que diz que não é o que nos acontece que determina a nossa vida, mas é o que nós fazemos com o que nos acontece. Então, o meu convite hoje é que nós possamos mudar a nossa lente, mudar a forma que nós olhamos para os acontecimentos da nossa vida, né? Os acontecimentos traumáticos. Comumente a gente fica preso a esse acontecimento traumático e a partir dali nós não enxergamos nada mais. Então, se em um dado momento os nossos pais fizeram alguma coisa que nos feriu,
nós passamos a não enxergar as outras coisas, as coisas boas que foram feitas. Nós ficamos presos apenas àquele ponto que foi traumático. Meu convite hoje é que a gente possa trocar as lentes, mudar o rumo da prosa, mudar as histórias que a gente tem contado para nós mesmos, repetido inúmeras vezes aquela mesma história, e aí isso vai registrando no nosso cérebro e vai registrando como se fosse uma costura que você faz ali, ó. Não sei quem costura aqui, mas como se fosse um caminho que a gente faz na grama. Imagine uma grama onde todo dia a gente passa naquele mesmo local. Ali vai criando um rastro, um caminho, que chega até a ficar fundo a terra, né? De tanto que a gente passa ali. Então, quando a gente conta uma história repetidas vezes, também a gente faz esse registro no nosso cérebro. E aquilo ali fica, né, uma coisa maçante, você não consegue mais enxergar. Então, o meu convite hoje é que a gente possa mudar o caminho, que a gente possa desbravar outras rotas para que a gente possa chegar em outro lugar. Também lembrando que, depois da minha explicação aqui, do contexto que eu trago, eu vou responder as perguntas que vocês fizerem. Então, quem quiser fazer pergunta, também quem quiser participar ao vivo aqui, pode só mandar a solicitação, tá bom? Que no final eu vou deixar para a gente fazer as nossas, para eu ler as perguntas de vocês e responder dentro daquilo que me for possível, tá bom? Então vamos lá, o que acontece, qual é o impacto da nossa vida quando a gente consegue dar esse salto quântico nos nossos relacionamentos, em especial no relacionamento com o nosso pai e com a nossa mãe. O que será que acontece? Vamos lá. Como eu já falei em outras lives, né? E como muitas abordagens trazem isso, a própria biologia, nós somos metade mãe e metade pai, né? Os dois um dia se fundiram lá, o espermatozoide com o óvulo, e nós fomos formados a partir deles dois. Então, metade do meu corpo são as células que vieram do meu pai. A outra metade do meu corpo são as células que vieram da minha mãe. Certo? É perfeito assim. Acontece que, no momento que eu estou desconectado do meu pai, por algum motivo, que certamente nós temos razão de estarmos desconectados dele. Muitas vezes aconteceu algo que nos afastou. E quando acontece esse afastamento, eu deixo de acessar a metade do meu corpo. A metade das minhas células que vem do meu pai, acontece um bloqueio com elas, energeticamente falando. Eu não consigo aceitar a metade de mim. Eu não consigo acessar a metade das minhas potencialidades. Metade das minhas potencialidades ficam presas. Tudo que vem do sistema familiar do papai, as coisas boas, ficam todas lá estancadas. Eu não consigo acessar. Então a minha força, ela é reduzida pela metade. A minha capacidade de fazer, de servir, de me alegrar, de, sei lá, de tudo. A minha capacidade de realizar está limitada pela metade. Isso, da mesma forma, se eu estiver desconectada da minha mãe. Então, o meu lado feminino, né, seja o homem ou a mulher, tanto o homem quanto a mulher tem um lado feminino e um lado masculino, né? Vocês entendem isso que eu tô falando, né? Então, se eu tô obrigada, desconectada, eu estou tendo acusação. E olha só, não é só briga de dizer assim, eu tô brigada com a minha mãe sem falar com a minha mãe, não é isso. Quando eu tenho pena, quando eu tenho acusação, quando eu tenho críticas, quando eu tenho queixas, quando o meu desejo era de que fosse diferente, quando eu tenho vergonha, né?
Quantos de nós não tem vergonha dos próprios pais? Por que eu sei disso que a gente tem? Porque eu já tive vergonha dos meus pais. Quando eu vim morar na cidade, meus pais da roça, nossa, eu tinha vergonha dos meus pais. Tenho, já tive. Então, quando a gente tem esse tipo de sentimento, não precisa brigar. Eu nunca briguei com a minha mãe, eu nunca briguei com meu pai. Mas eu nutria esses sentimentos por eles. Então, quando esses sentimentos estavam girando aqui dentro de mim, muitas vezes lá no fundo do meu coração, que eu queria reprimir, porque como que eu vou ter esses sentimentos em relação aos meus pais? Além de ter o sentimento, eu ainda me recriminava por tê-los, né? Então, quando eu tenho qualquer um desses sentimentos com relação a eles, eu estou desconectada da força e daquilo de bom que vem para mim por meio deles. Então, quando eu me reconcilio com os meus pais, eu me reconcilio com a metade de mim, que vem do feminino da minha mãe, e eu me reconcilio com a metade de mim que vem do masculino do meu pai. Então, eu me sinto integrada, eu me sinto completa, eu me sinto plena, eu me sinto apta para realizar aquilo que é necessário ser feito no aqui e agora. Por que eu digo isso para vocês que é assim? Porque eu fiz esse caminho. Então, hoje eu me sinto inteira. Eu não sinto que falta nenhuma parte minha. Então, quando você se sente assim, você fica realmente uma pessoa, como falam muito, né, esse termo, empoderada. Então, esse empoderamento, ele vem dessa concordância. Aí você vai me dizer assim, Maria, mas como que eu vou concordar com meu pai se ele é um alcoólatra? Como que eu vou concordar com meu pai se ele é um pedófilo? Como que eu vou concordar com meu pai se ele é um usuário de drogas? Se ele é violento? Como que eu vou concordar com esse pai? Aí é onde está. Nós precisamos separar o pai do homem. O pai é aquele que a gente enxergava quando nós éramos criança. A nossa mãe, da mesma forma. Você pode dizer, Maria, como é que eu vou concordar com a minha mãe se a minha mãe é uma grossa, se a minha mãe não me trata bem, se a minha mãe me xinga, se a minha mãe... E você pode listar a quantidade de defeitos que você quiser com relação à sua mãe. Porque não é a sua mãe, é a mulher. A mulher que antes de você nascer, ela já era assim. O homem também, antes de você nascer, ele já era desse jeito. Talvez quando você nasceu, ele se tornou uma pessoa até um pouco melhor. Então, quando o pai e a mãe são aqueles seres que a gente enxerga quando nós somos criança. Observem, quando nós somos criança, qual é a crítica que nós temos em relação aos nossos pais? Nenhuma. Se imagine criança com 5 anos de idade. Você tinha alguma crítica à sua mãe? Você tinha alguma crítica ao seu pai? Certamente não tinha. Para você, eles eram perfeitos. Eles eram seus heróis, na verdade. Seu herói e sua heroína. Quando eles chegavam, tudo estava certo para você. Então, o que acontece? Que eles deixam de ser esse herói e essa heroína e a gente passa a vê-los e a enxergar todos os defeitos. Porque nós crescemos. E aí já não é mais com o coração que a gente enxerga os pais, já são com olhos críticos. Então a gente começa a observar como eles se comportam e aí a gente começa a julgar se aquele comportamento é certo, se aquele comportamento é errado. E quando a gente inicia esse julgamento, nós começamos o processo de afastamento dos nossos pais. E quando a gente começa a se afastar deles, nós também começamos a ter essa crítica com relação a nós mesmos. Porque se eu sou eles,
Então, se eu os critico lá, eu também começo a me criticar. Então, eu começo a ter uma desconexão de mim também, de quem eu sou em essência. E aí começam os problemas. Mas quando você faz esse movimento de reconexão com eles, quando você consegue olhá-los novamente com esse olhar da criança, sem julgamento, sem queixas, sem críticas, sem acusação, e como eu costumo dizer, não é um caminho fácil, é um caminho simples. Mas não é um caminho fácil, você precisa desistir de contar as mesmas histórias, de olhar com as mesmas lentes para os seus pais. É preciso que a gente ache alguma coisa que a gente possa admirá-los, que a gente possa agradecer. A gente pode começar agradecendo pela vida, né? E depois a gente pode saber e pesquisar o que mais eles fizeram por nós. Se a gente mamou no peito, se eles nos alimentaram, se eles nos botaram para estudar. E daí a gente vai encontrando, vai pesquisando e vai trazendo para a gente e vai construindo uma nova história. A gente muda os nossos pensamentos, a gente muda a nossa forma de olhar. E o impacto disso na nossa vida é que nós vamos ser plenos, nós vamos ser mais felizes, mais saudáveis, os nossos relacionamentos vão fluir, porque uma das coisas que o Bert Hellinger percebeu é que a vida nos trata da mesma forma que nós tratamos, ele fala a nossa mãe, né? A vida nos trata da mesma forma que a gente trata a nossa mãe. Mas eu acredito que é da mesma forma que a gente trata o nosso pai também. Eu me lembro que lá no interior, né, quando eu era criança, a mamãe sempre falava assim: minha filha, o rapaz, se ele for um bom filho, ele vai ser um bom marido. Olha que legal isso, né? Então, ó, isso daí os antigos já sabiam. Se é um bom filho, se tem uma relação boa com os pais, vai ser um bom marido, vai ser um bom pai, vai ser um bom profissional. Então, quando você está conectado com os seus pais e tem uma relação boa com eles, sem nenhum tipo de acusação ou crítica, a sua vida flui. Como o rio que flui para o mar sem interrupção. Quando a gente está desconectado ou está brigado ou qualquer coisa que seja, é como se tivesse algo obstruindo o fluxo da nossa vida, sabe? Eu não sei se vocês já observaram riacho quando tem entulho assim no meio, né? Quando eu era menina eu via muito isso lá no interior. Às vezes, no período de não chuva, acumulava entulhos assim, e daí quando chovia que a água descia, tinha partes do rio que estava todo obstruído, a água não conseguia passar, ou tinha que achar um desvio. Então, é assim a nossa vida quando nós temos queixas, reclamações, e independente, pessoal. Ah, Maria, mas você não conhece a minha história. Eu apanhei muito, eu fui abusada. E aí você pode listar N coisas. Eu entendo, eu sei que tem. Eu não estou aqui dizendo para vocês, é fácil, você precisa se reconciliar com os seus pais. Sim, a gente precisa, mas eu sei que cada pessoa tem a sua ferida. E pode ser muito difícil fazer esse movimento. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é um movimento necessário para quem deseja ter uma vida mais plena, para quem deseja ter sucesso na profissão, no trabalho, para quem deseja ter saúde, porque quando nós estamos desconectados dessa nossa força, nós também não cuidamos bem de nós mesmos, nós não cuidamos bem do filho ou da filha dos nossos pais. Então a gente não cuida da nossa saúde.
comumente não temos uma boa alimentação, não temos a prática da atividade física. Nós também não cuidamos bem de nós. Nós também não se relacionamos, é isso mesmo? A gente não se relaciona bem com nós mesmos. Então, aquelas mesmas críticas que a gente tem lá aos nossos pais, nós teremos com relação a nós. Então, eu digo para vocês, é um caminho necessário de ser feito. Cada um à sua maneira, cada um ao seu tempo. Mas eu digo para vocês, é um caminho que vale a pena ser feito. A gente pode ir por existem vários caminhos para chegar a esse ponto. Existem caminhos que dão muitas voltas. Uma vez uma amiga conversando comigo, ela falou assim: Maria, eu vejo que a constelação familiar é a base. Ele leva a gente direto no ponto. Só que o meu marido, ele começou por uma abordagem que, assim, dá muitas voltas. Então eu falei para ela assim, eu falei: querida amiga, existem pessoas que conseguem seguir um caminho reto para chegar mais rápido ao ponto. E existem pessoas que precisam fazer muitas voltas para poder chegar ao mesmo ponto. O importante é que a pessoa se ponha a caminho. Então é isso. Basicamente, é isso o que eu tinha para dizer para vocês. E agora, né, a gente tem aí meia hora para perguntas e respostas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui acerca de relacionamentos. Eu acho que não. Tem 2 solicitações aqui para participar ao vivo. Vamos ver quem veio. Lembrando que quando terminar essa live eu vou deixar um post lá para vocês me dizerem o que foi importante nessa live, o que foi que mudou em vocês, o que foi possível através desse conhecimento, né? Como eu disse, a gente pode arrodear bastante e fazer vários caminhos, mas eu acredito, eu que fiz vários caminhos, que o caminho da constelação familiar, conhecer essa abordagem, é o caminho mais rápido. Ele dá uma base para a gente poder voar alto. Ó, no meu caso, deixa eu ver aqui. A Maia tá me falando, Maia Marcelo Santos. No meu caso, que meu pai morreu e eu fui criada por meu padrasto. Opa, excelente pergunta. Sim, você tem mais, né? Porque você tem o seu pai, que é de onde você veio, que é a sua origem, metade de você é igual a ele. Então, a sua vida veio por meio desse homem. Se não fosse ele, também não seria você. E de presente, olha só que maravilha, de presente a vida te trouxe um padrasto. Então você ganhou 2 vezes. O seu pai, que permanece em você, 50% do papai está vivo em você. E você tem um padrasto que você pode ter a companhia, que você pode ter o exemplo, que você pode compartilhar da sua vida com ele. Então, o seu pai continua sendo seu pai e o seu padrasto é o seu padrasto. Então, o seu pai, você tem força tomando a força do seu pai e também sabendo que o seu padrasto é o seu padrasto. O seu padrasto fica bem quando ele não precisa ocupar o lugar do seu pai, apenas fazer pelo seu pai aquilo que ele não deu conta de fazer, aquilo que ele não pôde fazer. Então, o seu padrasto fez por você, mas não que ele ocupe o lugar do seu pai. Compreende? O seu pai precisa e deve e tem, né? Eu tenho certeza. Um lugar de honra no seu coração, tá bom? Então, você tem mais o papai e o padrasto. Deixa eu ver se tem mais aqui. Mais alguém? Então, lembrando que vai ficar o post lá, que tem o canal no Telegram, para que vocês
Entrem lá, sempre tem uma percepção de o resultado de uma meditação. E essas lives também estão ficando gravadas lá no canal do YouTube, Escola de Constelação Familiar BSB, e que também, né, o nosso curso online, para quem quer aprofundar, para quem quer iniciar esse processo aí, utilizando os seus 2 poderes mágicos, que é a capacidade de começar algo, e o segundo poder mágico, que é a capacidade de dar continuidade. Então, as pessoas que realmente conseguem bons resultados em tudo que fazem na vida, inclusive no processo de se reconciliar, são as pessoas que dão continuidade a esse movimento. Nós aqui botamos algo em movimento em vocês, provocamos, mostramos a direção, mas o caminho quem vai fazer são vocês. Tá certo? Então é isso, deixa eu ver aqui a Laila. Maria, quando eu fiz o exercício com meu pai, senti muita dificuldade de chegar perto dele. É uma dor sufocante, como se eu tivesse medo de chegar. Isso, Laila, isso pode acontecer sim, mas está muito relacionado também às nossas ideias, ao que está aqui na nossa mente. Está relacionada à forma que nós enxergamos esse homem, né? Porque se você se colocar no lugar de criança, de quando você não tinha nenhum julgamento com relação a esse homem, quando ele era apenas o seu pai, você não tinha ideia de que ali existia um homem, era apenas o seu pai. Se você volta para essa condição de pequena, pouco a pouco você vai conseguindo chegar perto dele, tá bom? Isso é um caminho mesmo. A gente às vezes se distanciou tanto do pai, da mãe, que quando a gente volta para olhar e se dá conta do tamanho do fosso que nos separa, às vezes a gente pensa que é uma distância intransponível, mas não é. Não te digo que ela aconteça, que esse caminho a gente consiga percorrer de um dia para a noite. Só lembrando que o Bert Hellinger, com 92 anos, ele ainda tinha algo com relação à mãe dele que não estava bem resolvida. Então, ele precisou de uma constelação com 92 anos. E o Bert Hellinger é o criador dessa abordagem. É ele que escreveu mais de 100 livros sobre essa abordagem e que trabalhou aí por mais, eu acho que pelo menos 40 anos com essa abordagem. Então não é um caminho que você ou eu ou qualquer pessoa vai conseguir do dia para a noite. A gente se põe a caminho e segue da maneira que a gente der conta. Aí para isso a gente vai precisar de apoio. Muitas vezes de várias coisas, leituras, cursos, outros conhecimentos, tá certo? Então vamos lá. Nora Cristina, minha mãe biológica me deixou com meu pai ainda bebê e eu fui criada pela esposa dele. Ele a atraiu com a minha mãe biológica. Não tenho mais notícias dela faz 36 anos. Deixa eu só compreender aqui essa pergunta. Minha mãe biológica me deixou com meu pai ainda bebê. E eu fui criada pela esposa dele, ok. Ele atraiu com a minha mãe biológica. Não tenho mais notícias dela faz 36 anos. Eu não entendi sua pergunta. Ele traiu a esposa dele com a sua mãe. Entendi. Minha mãe biológica me deixou com meu pai ainda bebê e eu fui criada pela esposa dele. Ele atraiu com a minha mãe biológica. Nossa, que grandeza dessa mulher, né? Que além de ter sido traída, ainda criou a criança. Que amor que ela tem pelo seu pai. E que sorte a sua, né? Porque se o seu pai não trai a esposa dele com a sua mãe, você não tinha nascido. Então, no seu caso, você precisa agradecer essa mulher,
né? Pela vida que ela te deu. Certamente ela estava emaranhada em alguma coisa do sistema dela que ela não pôde te dar algo além da vida. Mas ela permitiu que você nascesse. Se você consegue se alegrar com isso, você pode ter uma vida plena. Quando você conseguir olhar para sua mamãe biológica, e dar um lugar para ela no seu coração, você ganha muito, você ganha mais. Porque você vai estar conectada com essa mulher, com tudo de bom que pode vir dela para você, e você ainda tem a sua mãe de criação, que no caso não é a sua madrasta, mas é a sua mãe de criação, que é a esposa do seu pai. Então você tem mais. Quando a gente dá um lugar para aqueles que pertencem, né, respeitando aquela lei lá do pertencimento, lembra que para quem já me ouviu falando, a gente tem mais, porque nós abrimos um espaço no nosso coração, independente de quais sejam as histórias. Muitas vezes a gente fica preso à história, fica preso às críticas, né, à pessoa, e esquece o bem maior que nós recebemos. No caso, você recebeu um presente, a sua vida. No início eu comecei falando, né, que existem algumas crenças de que nós escolhemos os nossos próprios pais, o nosso espírito, a nossa essência, que é imortal, escolheu esses pais para serem os nossos pais. Porque nosso espírito precisa dessa experiência para evoluir. Então, é isso. É dar um lugar para a mamãe no coração e a ser grata àquilo que foi te dado de maior, que foi a tua vida. Tá certo? Aí, deixa eu ver aqui se tem mais. Ah, tá. Morena falou que vai deixar as perguntas para o curso. Porque é coisa demais. Seja bem-vinda, Morena, bonita. Vamos lá. Aí ele falou, devia ser uma relação extraconjugal. Sim, então é uma sorte, né? Se não fosse essa relação extraconjugal, ela não teria nascido. Olha só, quando a gente olha com uma segunda lente, sem o julgamento, a gente pode encontrar a beleza dos acontecimentos, né? Então vamos lá, tive contato com a minha mãe até os 21 anos, depois não nos vimos mais. Uai, o que aconteceu? Vocês brigaram, se distanciaram? O que foi que houve? Me responde aí, para eu poder te falar algo. Ah, a minha prima Antônia, eu entendi que a mãe biológica entregou ela para a amante do pai. Não, para a esposa do pai, ela foi traída com a mãe, não? Ele traiu a esposa com a mãe dela, não foi isso? Ó, eu fui criada pela esposa dele. Minha mãe biológica me deixou com meu pai ainda bebê. E eu fui criada pela esposa dele. Ele traiu com a minha mãe biológica. Ele a traiu. Então, ele traiu a esposa com a mãe biológica dela. Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Ela teve sorte. Não tenho mais notícias dela faz 36 anos. Eu imagino que não deva ser fácil a gente não ter contato com a nossa mãe biológica. Eu conheço pessoas que, enquanto não encontram essa mulher, não sossegam. Tem um filme no Netflix, eu não estou lembrando aqui, é Lion o nome do filme, que conta a história de um rapaz indiano que foi dado para um casal. Hã? Ah, ele se perde. A Maria Eduarda está me dizendo aqui. Ele se perde do irmão ainda pequeno e ele é dado para adoção. Então ele é adotado por uma pessoa, por um casal que tem condição de dar tudo para ele, oferecer tudo para ele. Mas ele tem um vazio no coração que nada preenche. Então ele faz uma pesquisa, né? E enquanto ele não consegue encontrar essa mãe lá na Índia, ele não encontra paz. Então eu imagino que seja um movimento que
fica mal resolvido, né? Mas é possível fazer essa conexão quando a gente consegue se alegrar com essa vida. E à medida que a gente vai se reconectando, às vezes um milagre acontece. De verdade com o coração e abandona todos esses sentimentos, coisas acontecem. Às vezes do nada aparece uma informação. Porque nós estamos imersos aí no campo quântico, né? Aonde todos nós estamos conectados de alguma forma. Então é basicamente isso. Aí me desculpe a pessoa lá de cima, não me expliquei direito. Não entendi. Mas enfim, eu tive contato com a minha mãe até os 21 anos, depois não nos vimos mais. É a Nora. Bom, gente, é isso, né? O que eu tinha para falar para vocês. Não temos mais perguntas. E deixa eu ver quem. Alguém mandou uma solicitação aqui, deixa eu ver. Foi a Nora. Nora, você. Vamos ver se você vai participar aqui. Nós vamos fazer a nossa meditação. É, acho que não. Nora? É, eu acho que não. Perdi a Nora aqui. Então, é isso, pessoal. O que acontece quando nós nos reconectamos com os nossos pais é uma vida mais plena, é uma vida mais completa, de uma maneira geral, em todos aqueles círculos de relacionamentos. No trabalho, né? Com o parceiro ou a parceira, com os filhos, quando eles chegam, e com o todo. A gente se conecta com o todo e acha o nosso lugar na vida. Aqui, Maria. E em relação aos nossos filhos, é possível construirmos uma relação saudável e mais próxima, sem resolver nossa relação com os nossos pais? Olha só, o que nós observamos nesse trabalho é que quando a gente tem uma situação mal resolvida lá com os nossos pais, os nossos filhos tendem a dar muito trabalho, porque a ordem está invertida de uma certa forma. E esses filhos amam esses avós, né? Então, muitas vezes, a gente precisa voltar. Esses filhos estão sinalizando para nós, quando eles nos dão muito trabalho, e aí são diversos trabalhos, diversos tipos de trabalho. Eles estão sinalizando para nós que a gente tem alguma coisa para restaurar lá atrás. Compreende? É porque imagine, é como você construir uma casa sem base. Então, quando você está com a sua base, ou quando você está com a sua base avariada, digamos, quando a sua base está enfraquecida, como é que isso vai se dar? Como que vai ser essa construção? Então, como que você vai construir uma família aqui se a sua base familiar não está estruturada? Não vai, tende a não funcionar. Nós observamos que muitos problemas dos nossos filhos têm relação com algo que nós não solucionamos lá no nosso primeiro círculo de relacionamento, que é o nosso relacionamento com os nossos pais. Tá bom? Então, é isso. Então, eu vou fazer a meditação, né, com quem está aqui, quem ficou até o final. E Angélica, vamos ver, eu acho que dá tempo. Você pediu aqui para participar. Vamos lá, para participar ao vivo. Vamos lá ver a pergunta da Angélica. Olá, Angélica, te aguardando aqui. Bom, ela saiu. Então vamos lá, pessoal. Já está também próximo, né, do final da nossa live. Vamos fazer a nossa meditação, tá bom? E eu gostaria de pedir que vocês
fechassem um pouquinho os olhos e respirassem profundamente. Sinta o ar entrar e sair pode ser pelo nariz, pela boca, apenas respirem. Respirar é a melhor coisa do mundo. É só através do respirar que a gente pode estar vivo. Então, respira. Solta o ar. Respira profundamente. Solta o ar. E agora, eu gostaria de sugerir que vocês olhassem para a cena mais traumática da infância de vocês, ou da adolescência, algo que ainda está reverberando aí dentro de vocês. Pode ser uma imagem de um trauma com a mamãe, com o papai, com quem criou, com quem fez as vezes do papai e da mamãe. Olha para esse trauma, olha para a sua criança nesse momento. Observa como está a sua criança. Agora, chega perto da sua criança. Provavelmente ela está assustada, pode estar chorando, pode estar machucada. Agora você, adulto, acolhe essa criança. Chega bem pertinho dela, pega ela no colo. Pega a sua criança no colo. Se foi um adolescente, abraça esse adolescente, essa adolescente. E diz para ele assim, para a sua criança: querida criança, tudo já passou. Eu só vim dizer para você que nós conseguimos. Aqui no presente, você está seguro. E agora vai trazendo a tua criança lá daquele ponto do trauma e traz ela para cá, para o presente, para o aqui e agora. E agora você adulto, você adulta, junto com a sua criança, olha lá para o contexto de onde houve o trauma. E juntas, você e a sua criança, vocês podem olhar para o contexto dos pais de vocês. Será se eles poderiam ter feito diferente do que fizeram, dentro da realidade deles? Será se aquela experiência que você teve lá não foi o que te transformou na pessoa que você é hoje, mais forte, mais determinado, capaz de curar as suas feridas, de ressignificar tudo aquilo que houve? Porque não é o que fazem conosco que vai definir a nossa vida, mas é como a gente interpreta isso, é como a gente lida com isso. É possível ressignificar tudo o que houve. Então agora, você e a sua criança se viram para o futuro. E aquelas histórias, aquelas dores, imagine que todas elas estão escritas num caderno. Um caderno velho, rasurado. De tanto você contar e recontar as mesmas histórias, folhear e refolhear as mesmas folhas. Agora você, aonde você está, agora, nesse momento, você deixa esse caderno
deixa ele no chão. E ao se virar para o futuro, você vai encontrar um caderno novo, com folhas em branco, para você escrever uma nova história a partir desse ponto. E vislumbre o futuro, como ele pode ser. O que você imagina para o seu futuro? O que te aguarda daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos? O seu futuro será construído a partir de agora, a partir do próximo passo que você der. Respira profundamente. E agora, quando você estiver pronto, você vai abrindo seus olhos com o futuro à vista. Ok? Todo mundo bem aí do outro lado? Então é isso, queridos, queridas. Esse é um caminho que uma hora ou outra nós precisamos fazer. Com dor ou sem dor, nós precisamos fazer. A gente precisa utilizar os 2 poderes mágicos que todos nós temos. O de começar e o de dar continuidade. Tá bom? Só lembrando que eu vou deixar um post lá para vocês comentarem e que essa live vai ficar salva lá no canal do YouTube, caso você queira assistir todinha, quem chegou depois, tá bom? E lembrando que o nosso curso, as inscrições ficam abertas até sábado, para iniciar no dia 20, tá? E ele está com 50% de desconto nesse período agora de pandemia, tá bom? Então, um beijo para cada um. Muito obrigada pelas perguntas, pela participação de vocês. E amanhã nós teremos mais uma live. Fiquem todos com Deus. Boa noite.